tenho edificado o altar de Deus? Qual é a terra que eu tenho edificado? O altar de Deus. Nós, muitas das vezes, estamos edificando o altar de Deus em uma terra, queridos, que não é rochosa. Deus mandou que ele subisse aquele local para edificar. Vocês estão vendo? Aonde é que nós estamos edificando a nossa terra? Capítulo 7, verso 24, 25, 26. Eu quero ler 24 e 25 do livro de Mateus. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. Às vezes a nossa terra está assim, nós estamos edificando a nossa vida na areia. Nós estamos edificando a nossa vida na areia, sabe por quê? Porque nós ainda não conhecemos Efésios 3, 18. A altura, a largura, a profundidade, a distância do amor de Deus. Alguém está me ouvindo? Eu quero que você anote algumas informações que nós vamos passar hoje. Eu até anotei aqui, deixei aqui. A largura, a longitude, a altura, a profundidade do amor de Deus. A gente não tem edificado na rocha, porque nós não conhecemos a profundidade do amor de Deus. E o pior, a gente não quer conhecer essa profundidade. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil estar no culto aqui, pregar, ministrar umas 2 horas de relógio. Mas o difícil é quando eu sair daqui e manter esse relacionamento com Deus. Hoje eu estava no trabalho, foi tremendo. Virou quase um culto. Aí eu fui cantar. A glória de Deus desceu. Quando você é o Pai, quando você e eu nós conhecemos a presença de Deus, a gente coloca o pé no trabalho, a gente já entra orando. Chega lá no trabalho, eu entro na cozinha e já saio orando, já levantando o pão mesmo. Porque eu sei um pouco, eu estou buscando conhecer essa profundidade, que é muito profunda. Essa profundidade do amor de Deus, ela é tido como um amor, é ágape. Esse amor ágape é um amor incondicional. Ninguém tem esse amor. Mas quando a gente começa a experimentar esse amor de Deus, que penetra em nós, a gente quer se aprofundar mais. Davi precisava edificar um altar de Deus em algum lugar. E muitas das vezes nós estamos edificando o altar de Deus em areia. Olha o que Jesus disse. Todo aquele que escuta essa mensagem. Essa palavra escutar, por aí, no original grego, ela está relacionada a algumas traduções, todos aqueles que ouvem ou escutam. Ele falou ouvem, essa tradução, para que a gente tenha um entendimento mais claro. Mas essa palavra é obedecer, aquele que obedece, que ouve, obedece. Vá. Todo aquele que ouve ou que escuta as minhas palavras, o que? Assemelhado ele ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateu aquela casa e não caiu. Verso 24, eu quero o verso 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhado-lhe ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso, continue. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora próximo. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-lhe ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. Olha para a pessoa que está do lado, caiu. Pergunta para ela: você tem edificado a sua casa para sacrificar a Deus? Em quem? Você tem edificado a sua casa no pastor, na missionária? Você tem edificado a sua casa no obreiro, na obreira, na placa da igreja, na instituição da igreja, placa? Você tem edificado o altar de Deus, a sua vida com Deus, na areia ou na rocha? Quem edifica na areia é muito fácil. Quem edifica na rocha
é mais difícil de ser levado. Só para introduzir, quando uma casa, eu estava ouvindo uma enchente, sempre eu vejo algumas enchentes em alguns países, se eu me engano foi no Alasca, e aí eu vi casas sendo levadas gigantescas, sendo arrastadas, mas sendo arrastadas assim. Eu falei, meu Deus, como foi que essa casa está sendo arrancada? Mas também eu vi prédios que nem se moveram, estavam mais próximos da gente, tipo um tsunami, e não se moveram. O problema é que às vezes a nossa casa espiritual, que é nosso corpo, Jesus não sabe vós, que somos o templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós. O problema é que nós edificamos a nossa vida nas pessoas, nós edificamos as nossas vidas nas coisas. Se tudo estiver bem, eu estou bem. Se as coisas não estiverem bem, eu estou mal. Eu conversei com os meninos na África esses dias. O outro lá fez, Eduardo José, fez um vídeo, e os meninos falavam comigo sorrindo, passando fome. Porque eles sabiam que alguém estava trabalhando para enviar um recurso para ele comer. Não tinha chegado ainda, mas eles estavam alegres. Eles estavam edificando a sua vida e eles estão sendo instruídos na palavra. Eu falei para Eduardo José, eu falei, meu irmão, começa a ler Bíblia para ele, para aumentar a fé dele. Quando uma casa ela é edificada na areia, vem o rio. O rio é um fenômeno. Quando vem a enchente do rio, acontece um fenômeno da natureza. E as primeiras casas que estão na beira do rio, elas são levadas se não tiver firmada. Você está ouvindo? Então o rio vai e sai arrancando as casas todas. Depois vem a chuva. Quando a chuva vem, às vezes com a chuva que veio aqui, eu pude passar aqui lá antes e depois da enchente que teve, eu passei por aqui, passei de bicicleta por todo local. Antes eu vi casas, depois que eu passei que teve enchente, eu passei pedalando, eu pude ver pessoas reconstruindo casas que não estavam alicerçadas com profundidade na rocha, que não edificaram as suas casas. Aí depois vem o vento. O vento é outro fenômeno extraordinário. O vento fala de luta, o vento fala de prova, o vento fala de aflição, o vento fala de ter horas na nossa vida que a gente não vai ter estabilidade, não vai ter tempo para você, não vai ter tempo para você querer edificar alguma coisa, porque o vento veio. A primeira coisa que vier, você vai ter que segurar. Alguém está ouvindo? Onde é que você tem edificado a sua vida? Muitos de nós temos edificado a nossa vida em areia. Por quê? Ele disse que o que edifica a casa sobre a rocha é o homem prudente. Mas o que edifica a casa sobre a areia é insensato. Como é que caracteriza uma pessoa insensata? Embriagado. O cara embriagado é insensato. Ele está embriagado, ele não está consciente literalmente do que está fazendo. Como é que caracteriza uma pessoa que não está embriagada e sensata? Quando ela não pensa, quando ela não raciocina, quando ela não tem um raciocínio lógico, faz as coisas aleatórias, sem pensar. Essa pessoa é uma pessoa sensata. Por quê? Porque é louca, ela está fazendo sem pensar nas consequências. Alguém está ouvindo? Mas Jesus diz assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, no caso, assemelhado ele a um homem sensato, prudente, que edificou a sua casa na rocha. Nós, muitas das vezes, temos edificado a nossa casa na areia. Quando é que edificamos a nossa casa na areia? Quando é que edificamos para oferecer um sacrifício a Deus na areia? Quando nós transferimos a nossa confiança de Deus para o homem. Tem pessoas que acreditam mais na promessa do prefeito do que na palavra. Tem pessoas que acreditam mais na promessa do vereador do que na palavra. Tem pessoas que acreditam mais em uma proposta de alguém do que na palavra. Você sabe, não foi prudente. A sua casa está prestes a tombar, se você não é necessário da sua brecha. Eu não estou falando para te acusar, para te condenar. Eu estou falando
que Davi se preocupou em edificar uma casa na ilha de Araúna. Sabe que a ilha de Araúna? Lugar que tem história, lugar que tem profundidade, lugar que tem glória, lugar que tem Deus. Ali foi um palco da história de Israel. Monte Moriá, Moisés, Monte Moriá, Abraão, Monte Moriá. Posteriormente, depois de Davi, foi onde construiu o templo. Como é que Salomão, no capítulo 7 de Crônicas, não dobraria o joelho para orar a Deus e a glória não viria sobre aquele lugar? Ali já estava edificado. Ele só construiu para ofertar a Deus. O que é que eu tenho construído? Aonde é que eu tenho construído a minha vida espiritual? Onde é que você tem construído a sua vida espiritual? No pastor? Nos irmãos? Nas propostas? Eu preciso construir a minha vida espiritual para aquilo que me dá paz, que me dá sustentabilidade para você. Alguém está me ouvindo? Eu não tenho algumas coisas aqui que eu queria passar para os irmãos. 3 coisas eu preciso, se você puder anotar, anote. Eu queria que você anotasse. Nós estamos construindo a nossa vida espiritual. Nós estamos construindo um ministério em uma geração que está desconectada do céu. A nossa geração, ela se desconectou do céu. Não são todos, ainda há pessoas que estão conectadas, ainda há pessoas da igreja aqui que estão conectadas, mas a nossa geração, ela está sendo trabalhada para desligar o homem do céu. Conectar é como você tem um modem e que você despluga ou pluga ele da linha que vem da rede, você semear, você tem que fazer propaganda em rede. Aí você coloca lá. Então, aquele modem, ele lança os sinais de ondas que você joga uma senha e aí vem no seu celular, vem no tablet, tudo que você quiser. Tem pessoas que desconectou do céu. A nossa geração, ela desconectou do céu. Nós temos um desafio. Anote isso aí na sua Bíblia. Anote no fundo da sua Bíblia, se você puder, pega uma caneta, faça isso. Nós temos um desafio. Primeiro, nós precisamos ser atraídos para a ilha de Araúna. Segundo, nós precisamos atrair pessoas para a ilha de Araúna. E o pior, precisamos atrair alguém para a ilha de Araúna. A ilha de Araúna é lugar histórico, bíblico, é lugar de relacionamento com Deus, é lugar de voto, de cumprir voto. Você vê que Abraão, Deus disse para ele, sobe e oferece o teu filho em sacrifício. Aí Abraão pega Isaac, prepara tudo no templo, prepara todo o sacrifício, e quando ele chega lá que oferece o filho dele, cadê? Ele diz, eu sou o sacrifício aqui nesse mundo aqui. Deita o moço lá. Quando Abraão, quem sabe, fechou os olhos, o Senhor bradou, não faça isso comigo. Olha, quando ele olha, ele vê Deus proverá para si um cordeiro. Ali foi lugar histórico. Moisés sobe no monte Moriá, conversa com Deus, a terra treme, milagres acontecem, passa dias com Deus naquele monte. Entra no profundo lugar histórico. Eu preciso, primeiro, ir buscar a ilha de Araúna, que tenha uma terra edificada, edificada. Toque na pessoa que está ao teu lado e diga, você precisa ir para a ilha de Araúna. Diga, Davi poderia comprar, Davi poderia receber de graça. Diga, mas Davi decidiu pagar o preço. Para eu edificar a minha casa, eu preciso pagar o preço. Davi pagou inteiro. O preço da sua salvação, Jesus pagou. Mas o preço da sua santificação, para edificar o altar da sua vida em uma terra rochosa, tem um preço. Deixa eu te falar uma coisa, eu não posso pegar isso para você. Vai que o rio
O rio vai mudar, tem horas que a gente vai se ver só no meio da multidão e as coisas que ficaram vai ser levadas. Mas se você está na rocha, você diz: daqui eu não saio. Essa luta não vai me tirar da presença. Mas vem a chuva vem de onde? Vem das nuvens. A nuvem está onde? No céu, é Deus que manda, não é diabo não, irmãos. Mas vem a chuva. E quando a chuva vem, ela tem propósito na terra. Pode ser que a chuva ela preencha toda a área e você fica sufocado por causa dela. Mas você vai dizer: daqui eu não saio. Aleluia. Uma das coisas piores disso tudo é que eu estava olhando uma reportagem desses ventos, né? Eu gosto de pesquisar e ver isso. Não é porque eu gosto de ver, é porque eu quero interceder. Eu preciso ter um sentimento para orar por aquilo. E alguns ventos fortes nos Estados Unidos de quase 200 km por hora. Você está ligado? Não? Você está ligado? Por quê? Quase 200 km por hora. Quase 200 km por hora. Eu vi uma reportagem, um repórter querendo ser levado, filmando e falando e o prefeito levar ele. Se nós não tivermos cuidado, o vento vai vir forte sobre a terra. Mas eu preciso edificar o altar de Deus na ilha de Araúna. E a ilha de Araúna, ele pode até dar de graça, mas existe um preço para você honrar. Você vai dizer: Deus, eu jejuei, eu consagrei, eu passei luta, Senhor, mas eu venci. Aleluia. Alguém está ouvindo? Então, primeiro, anote isso: eu preciso conectar-me com Deus para ir para a ilha de Araúna. Segundo, quando eu estou na ilha de Araúna, eu preciso levar pessoas para edificar nele, para edificar na rocha. Alguém está ouvindo? Amém. Quem é que você tem levado para a rocha? Quem é que você tem tirado da areia para levar para a rocha? Todos nós como igreja, queridos, nós precisamos entender uma coisa: que existem áreas na beira do rio, coloquei aqui, que nós chamamos de lugares que foram construídos com instabilidade. O que é isso? O que é isso? Olha ali. Casa construída com instabilidade. Pode falar. Pode falar. Você empolgou aí, tá? Casa que está construída com instabilidade. Você passou em algum lugar que a casa está mais para cair, é uma rebanceira, ela está mais para cair e para ser pé. Ou a chuva, ou o vento pode arrancar ela. Ela foi construída em lugar de instabilidade. O que é lugar de instabilidade? É um lugar instável. Vocês estão ouvindo? Qualquer tremor, ela vai embora. Nós estamos construindo muitas vezes a nossa casa em areia de instabilidade, em lugar perigoso. Toda vez que a minha confiança não está focada em Deus, na sua palavra, qualquer coisa me tira da presença de Deus. Qualquer coisa desvia o meu alvo. Qualquer levante, eu perco a minha fé. Por quê? Porque a minha vida está construída em uma areia instável, de instabilidade. Sobrou o ventinho na cara. Por isso que você vê pessoas caindo, levantando. Desvia, levanta. Volta, não aguenta. Porque não estabiliza a sua vida na estrutura da rocha. Rocha dá trabalho. Você está ouvindo? E não construa a sua vida em lugar de instabilidade. Deixa eu pegar isso aqui e ampliar, ramificar ela. A ramificar é quando você vê uma árvore cheia com raiz, cheia de raiz. Pronto, que é ramificação. Com todas as áreas da sua vida. Nunca faça nada em dúvida, com instabilidade. Só dê o próximo passo quando você tiver certeza. Alguém está ouvindo? Amém. Por isso que às vezes eu demoro de responder as pessoas. Porque antigamente eu respondia logo. E hoje eu prefiro
dar uma palavra com estabilidade, estável. Porque depois que a palavra saiu, depois que eu respondo, depois que eu tomo decisão, eu vou ter uma consequência, eu vou ao rumo daquela decisão. Aonde é que nós temos edificado a nossa casa? Um sacrifício para Deus. Qual é o nosso maior desafio? O nosso maior desafio em edificar a nossa vida, edificar a nossa casa espiritual, trazer um sacrifício de entrega para Deus, é buscar um tesouro que era aqui dentro de nós. Já falei aqui sobre João 5:39. Jesus disse: anote isso. Jesus falou, não sei se eu estava ministrando para obreiros, só uma irmã, duas irmãs, obreiras lá, a gente ministrou pela manhã, conseguiu anotar o que estava falando. Quando terminou, eu chamei ela e falei: irmã, a senhora está de parabéns. Ela não quer, eu falei: a senhora conseguiu guardar as informações que foram liberadas. O que eu falo disso leva algumas coisas, 30% a 20% você pode pegar, até 10%. Tudo isso. Mas quando você anota, você absorve. E quando você absorve, você um dia vai calcular, você encontra lá. Meu Deus, é isso. Alguém está ouvindo? Então, qual é o nosso maior desafio para construir? É achar um tesouro nosso. João 5:19, Jesus falou assim: examinai as escrituras, porque cuidaste dela a vida eterna, e são elas que têm fim. Assim também como nós falamos aqui na ceia, que quando Paulo chega e diz assim: examine-se todos os homens mesmo. Então ali está falando de garimpar. Então, se você vai edificar a sua vida na rocha, você vai ter um trabalho grande. Vai ter madrugadas que você não vai dormir, porque você vai trazer diante de Deus causas. E quando eu termino, eu não estou falando do irmão Pio, quando eu estou passando para ele, porque ele veio a memória, ele estava passando por uma luta e ele disse: essa luta é para a glória de Deus. Quando você vai treinando isso na sua vida, você está cavando. Eu não sei se você tinha consciência disso, mas não tinha tem agora. É como se ele estivesse cavando dentro dele, pedras, jogando para cima e brigando com ele mesmo, com a natureza dele, confrontando a sua própria natureza. Porque a nossa natureza, eu quero fazer isso. Mas quando eu começo a escavar para encontrar o tesouro aqui dentro, você está ouvindo? Eu vou ter confrontos com a minha natureza. Então eu vou ter que cavar até achar porque com esse tesouro eu vou estabilizar a minha vida na vida dela. Estabilizar a minha vida. Amém. Então eu preciso, o meu maior desafio, bata no peito de ninguém encontrar o tesouro aqui. Ninguém encontrar o tesouro aqui dentro. Agora eu também tenho um desafio. Eu preciso encontrar esse tesouro na vida de alguém que está morto. E essa pessoa que está morta, ela não se acha morta. Nós estamos entendendo nada agora. Primeiro tem que encontrar o tesouro aonde? E depois eu preciso encontrar o tesouro aonde? Nas pessoas. Primeiro, na minha esposa, meus filhos, a minha mãe, o meu pai. Porque as pessoas não só têm falha, elas têm qualidades. As pessoas não só têm erro. Nós estamos falando de edificação, isso aqui fala de edificação. As pessoas não só têm erro, as pessoas têm qualidades. Então, a irmã não só tem erro, ela tem qualidades. A irmã não só tem erro, ela tem qualidades. E eu preciso encontrar um tesouro. E às vezes ela está desconectada do céu e ela não consegue ver o tesouro que há dentro dela. E eu vou ter que garimpar com ela. Alguém está ouvindo? Como é que garimpa? Confrontando, mostrando. O que o ministério da Assembleia de Deus tem feito? Nosso ministério aqui, não é nosso, do Senhor, é um ministério voltado para confronto, edificar. E o trabalho, eu poderia contar um monte de histórias aqui bíblicas, mas se eu não confrontar a minha vida e não confrontar a igreja, eu não vou cumprir o ministério. E esse ministério bíblico é um ministério de edificação de altar. Você é o altar que Deus quer edificar, que Deus quer que você esteja na rocha,
quando você começa a descobrir essa revelação de Deus para a sua vida, Deus vai te levar para edificar na eira de Araújo. Fica bem. Pergunta para vocês que estão ao lado, qual o ministério que você tem edificado? Fala para a pessoa aí do lado aí. Diga para o irmão, para a irmã. Qual o ministério que você tem edificado? A palavra Jerusalém significa lugar de paz, né? Belém, lugar de pão. Eu tenho edificado em lugar de paz, eu tenho edificado em lugar de tribulação. Pensa para mim, irmão, esse canto passado. Aonde é que eu tenho edificado o altar de Deus, na eira de Araújo? Deus, na verdade, está procurando pessoas que busquem terreno que tenha estabilidade. Terreno de estabilidade é um terreno que tem uma fé, a necessidade de Deus, nada para falar. Hebreus capítulo 9, versículo 1 diz que até o fim da vida tem que não se vê na prova, ou seja, a certeza das coisas que se espera. Hebreus capítulo 11, versículo 4, ele diz que na verdade, a minha fé, quando eu não tenho fé, não agrada a Deus. Ele diz, abra Hebreus 11, versículo 4, por favor. Me ajuda. Eu só para eu me lembrar aqui. Alguém conseguiu entender o que é instabilidade? Quem tem dúvida de instabilidade? O que é uma coisa instável? Uma casa que fica em lugar de instabilidade. Pode falar. Diga aí, Lucas. Uma casa é estudo, eu quero que você participe. Uma casa que é edificada em lugar de instabilidade. Pode falar, não. Pode falar outra, hein? Do meu entendimento, uma casa que é construída na área de risco. Pronto. O que é uma casa construída no lugar de estabilidade? Ele deu logo no texto. Capítulo 7, versículo 4. Aonde? Sobre a rocha. Lugar de firmeza. Alguém entendeu aí? Hebreus 11, 4. Eu começo a estabilizar a minha vida nisso aí. Vamos lá? Quem é soberano? Pela terra, aquele ofereceu a Deus sacrifício, mais excelente do que caminho, pelo qual ele testemunho seguro. Continue até o 6. Tendo a aprovação de Deus, quanto a sua oferta, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda cala. Pela fé não foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus havia levado. Pois antes de ser levado, ele teve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível. Sem fé não tem como estabilizar a minha vida espiritual. Princípio aí, ele vai dizer a gente de novo, a gente dos homens de fé. Hebreus 11, primeiro, ele diz que é fé. No resumo, é certeza, é convicção daquilo que eu espero em Deus. Eu não estou vendo Deus aqui, mas eu tenho certeza de que eu estou servindo a Ele, porque eu estou indo com um propósito. A minha vida de prática, ela não é só de leitura, não, eu estou praticando, eu estou transferindo a palavra de Deus, isso é fé. Então, sem fé é impossível você agradar a Deus, porque se faz necessário que todo aquele que se aproxime dele, de quem? Deus. Se eu estou edificando, eu tenho que me aproximar de quem? De Deus. E como é que se aproxima de Deus? Relacionamento gerado por fé. Alguém está ouvindo? Deixa eu falar uma coisa meio louca aqui para o jogo natural da terra. O que é um exemplo de fé? Normalmente, quando eu vou pregar sobre um milagre, eu já estou vendo já o milagre. Eu não sei nem para que direção é, mas eu estou vendo na minha cabeça. E eu vou começar a olhar em cima daquilo ali. E Deus vai me usar naquela área, porque eu estou vendo. E o Espírito Santo, dentro da palavra, ele está gerando em mim. Alguém está ouvindo? Essa fé, eu tenho que transferir ela para o relacionamento com Deus. Essa fé, ela precisa ser gerada em um relacionamento com Deus. E note, no capítulo 5, verso 20, 24, até o 24, no livro de Gênesis, ele andou com Deus. E não se viu mais. Ele foi transladado, subiu da terra, Deus levou, tomou para si. Você está ouvindo? Porque ele edificou a sua vida.
Ele edificou a sua vida em uma área não de risco, de instabilidade. Ele edificou a sua vida em rocha, em coisas eternas. Edificar a minha vida em Deus é edificar a minha vida espiritual em coisas eternas. Porque essas coisas aqui é efêmera, é passageira. Amém? Duas coisas que a gente precisa fazer, anote aí no papel, ou no papel, ou em qualquer lugar que você puder anotar. Primeiro, quando eu tenho uma vida estabilizada, firme, na rocha, eu tenho dois propósitos. Deus quer duas coisas na minha vida. Primeiro, dar vida a alguém que está morto. Eu preciso dar vida a alguém que está. Segundo, eu preciso entregar fogo para quem acha que não precisa de fogo. São três coisas: dar vida a quem está morto, que acha que está vivo. Esse que está vivo aí, quem está morto espiritual, morto. Segundo, eu preciso entregar fogo para quem acha que não precisa de fogo. Terceiro, eu preciso curar feridas de alguém que acha que não está ferido. Primeiro, eu tenho que dar vida a quem está morto e acha que está vivo. Quando eu estabilizo a minha vida, essa é a missão de Deus. Eu tenho que dar vida a quem está morto. Eu tenho que entregar fogo a quem acha que não precisa de fogo. Você está ouvindo? Para queimar, para queimar. Terceiro, eu preciso curar feridas em pessoas que pensam que está curada. Alguém está ouvindo? Deixa eu ver para trás agora. Então, quais são as três coisas? Quando eu estabilizo a minha vida, vamos usar o termo na rocha, em Cristo. Primeira coisa que eu preciso fazer: dar vida. Segundo, que não precisa de fogo. Terceiro, curar feridas de quem acha que não precisa ser curado, ou acha que está curado. Como é que eu faço isso se eu não tiver uma vida estável em Deus? Isso aqui, irmão, está conversa de carochinha, isso aqui é vida. Eu preciso trazer vida para quem está morto. Jesus é vida e Ele habita em nós. Quando eu prego o Evangelho, eu estou levando vida para quem está ouvindo. O livro de Isaías, o Senhor disse que a palavra dele não volta para ele vazia, sem antes fazer aquilo que apraz e prosperar aquilo para que ele enviou. 55, verso 10 até o 12. Então a palavra não volta vazia. Eu preciso trazer fogo para quem está apagado. A Bíblia diz que Deus não apaga o pavio que ele fomega. Você é um condutor do fogo do Espírito. Como é que eu vou levar fogo para alguém se eu estou precisando de fogo, ser queimado? O meu altar ainda está fumegando, não está pegando fogo. Você está ouvindo? Tem hora que o vento vai ter que vir. Porque quando o vento vir, se a minha tocha, o meu altar estiver fumegando, quando o vento, a prova vir, a minha prova, aí vai ter joelho, vai ter oração, vai ter jejum, vai ter consagração, vai ter vida. Aí o camarada vai aquecer, a chama vai encher. Você tem uma tochazinha ou uma fogueira, aí você tem que acender, soprar o quê? Soprar um vento. Então Jesus, quando disse que o vento vai soprar, é porque ele quer soprar para acender o fogo que está apagando em alguns corações. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Tem pessoas que estão com uma tocha que está morrendo, apagando. Aí Deus termina essa luta, o vento daqui, o vento dali, o pau quebra, pega para baixo, daqui a pouco, meu Deus, agora, todo mundo fica cabeça para baixo. Deus está, ó. Você não entendeu ainda, não? Deus está soprando para te levar a queimar novamente. Deus quer que você volte a queimar. A pregar um evangelho com vida, a pregar um evangelho fervoroso. As pessoas precisam olhar em você e quando elas estiverem doentes, você entender as coisas. Deus cura elas, Senhor. Porque a minha gente que dentro de você essa virtude. Que tem vida dentro de você. Tem fogo dentro de você. Tem cura. Se você for curado, sarado, você é instrumento para sarar outras vidas. Diga amém. Isso aqui é alicerçar a vida. Na Ele de Araújo, na rocha. Deus está nos chamando
para a rocha. Deus está nos chamando para o alicerce. Nós precisamos fazer, dar uma olhada dentro de nós e ver, por um minuto, comece a olhar o que está apagando na sua vida. Eu estava conversando com um colega de trabalho, ele é o coordenador agora, e ele está me falando algo tão lindo, irmão. Ele disse que todos os dias, ele levanta às 5 horas da manhã, preferivelmente. Ele não faz compromisso com ninguém às 5 horas da manhã. Ele faz o compromisso dele com Deus. Ele diz, depois eu volto a dormir de novo. Todos os dias. E aí veio um vento para ele. Deus me mostrou, ele também revelou a ministério dele lá. Mas ele, todos os dias, o que ele fez? Ele levantou para buscar uma resposta de Deus. E Deus trouxe a resposta hoje para ele. Na hora de nós, Jesus. Quando eu fico na rocha, é diferente. E às vezes nossa vida é edificada na lei, irmãos. Quem é que nós temos sido instrumento para curar, para levar fogo e para trazer vida? Quem é a pessoa que Deus... Isso aqui é um confronto. Eu até tirei o microfone para o negócio ficar mais mareado, quem é que Deus está me levando para curar? Mas para eu curar eu preciso ser sarado. Eu não posso querer curar uma pessoa daquilo que eu não fui curado. Então o Senhor está querendo me levar para a cura, antes que o vento sofre. Antes que venha a água, vem o rio, vem o vento. E tem horas que o vento vem a chuva, vem água, vem tudo, o rio levanta e a pessoa não sai do lugar, morre, se acaba. Não, vou me entregar, eu vou me entregar. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos amadurecer agora. A gente não pode abrir mão daquilo que Deus tem edificado em nossas vidas. Glória! Precisamos ser ministros de Deus, arqueólogos do mundo espiritual. Precisamos procurar em Deus aquilo que Deus quer para as nossas vidas como igreja. O que é ser um arqueólogo espiritualmente? É 3:18. O que é 3:18 que fala de Efésios? O que significa, queridos, a largura, a longitude, a altura, a profundidade do amor de Deus? O que é isso? Deus quer que você seja, eu e você seja um arqueólogo espiritual. Ainda dá muita coisa para encher o nosso ego, mas Deus está querendo nos levar a ser um arqueólogo espiritual, a conhecer as coisas espirituais e viver elas, não só para ser um papagaio. Se for para ser um papagaio, eu não quero ser um cristão assim. Só para reproduzir e não viver, não vale a pena. Eu quero ser um cristão que a minha vida eu venha viver um arqueólogo espiritual. Eu preciso conhecer a profundidade do amor de Deus. Claro que eu não vou ter toda essa revelação na minha mente, mas pelo menos eu vou buscar edificar a minha casa na rocha, na ilha de Arão. Se você puder anotar à noite, nós estamos vivendo superficialmente, queridos. E se quisermos profundidade, temos que parar de viver superficialmente. E precisamos buscar um terreno próprio. A gente tem edificado no terreno dos outros, que as pessoas deram antes de pagar o preço. A gente tem edificado no terreno dos outros. A gente vive a experiência dos outros. Chega de viver a experiência dos outros. Deus quer trazer experiência pessoal. Edifique, deixe de viver uma vida superficial. Viva uma vida edificada com o seu próprio terreno, a sua própria experiência. Eu estava mais massa ouvindo um pastor, David Wilson, um grande evangelista, que morreu quase com 80 anos, que é bem evangélico e muito ambiente. Ele foi um dos grandes povos, porque não dizer no século XXI, até o século XXI, um dos maiores, ou o maior avivalista no sentido de evangelista. Evangelizou o mundo, milhões de pessoas no mundo inteiro. Distribuiu livros para pastores no início do século XXI. Ele disse que ele estava morrendo espiritualmente. Ele precisava da unção de Deus para agir. Ele precisava da presença de Deus. Mais uma vez, depois ele disse que queria a unção de Deus novamente para o ministério. Tem horas que a gente precisa dizer: Deus, eu perdi a unção. Deus, eu não tenho mais vontade de evangelizar ninguém. Eu quero uma unção diferenciada. Senhor, tem algo aqui dentro que precisa trabalhar. Eu preciso viver a minha própria experiência. Quando eu vivo a minha própria experiência, eu estou edificando em um terreno próprio. Não viva a experiência dos outros. Viva a sua própria experiência.
Aleluia. Edifique no seu terreno, o terreno que Deus lhe deu. O sábio procura uma rocha para edificar, queridos. Porque quando você edifica de rocha, ela é permanente. Quando você, anote isso, o sábio procura uma rocha para edificar. Porque quando você edifica na rocha, ela é permanente, é para sempre. Os comando da rabaçou de calamante. Sinta a presença do Espírito Santo aqui. Seja sábio, edifique. Deixe de viver a experiência dos outros. Edificar na areia é muito mais fácil. Edificar na experiência dos outros é muito mais fácil. Edificar, queridos, eu preciso começar, não com facilidade. Edificar na areia é muito mais fácil. Começa com facilidade, é rapidez. É aquele ministério que cresce logo, mas ele não tem fundamento. Por não ter fundamento, ele desaparece logo. Sumiu, cadê o nome? Já era. Por quê, pastor? Porque não aguenta a prova. Ministério de senhoras, de senhores, líderes de senhoras, de senhores, de departamento de crianças, departamento de jovens, tem que haver uma prova. Os irmãos que têm suas experiências de evangelismo, você precisa aguentar a prova. Porque se você não aguentar a prova, você está mostrando que você não tem estrutura. Amém? O seu ministério está baseado, queridos, em formar nessa geração pessoas que edifiquem na areia, ou que não edifiquem na areia, mas que edifiquem na rocha. A rocha é um lugar onde Salomão edificou, onde foi o Monte Moriá. Ele procurou um lugar específico para edificar o templo. Não foi por acaso. Ele sabia que o pai dele procurou, mas ele conhecia a história. E quando ele conhecia a história, ele foi lá edificar. Eu preciso edificar a minha vida. O sacrifício que eu estou oferecendo para Deus, ele está recebendo como de Abel, ou ele está rejeitando como de Caim? Aonde é que está edificada a minha vida? Na areia, no vento. A ilha de Araújo era o Monte Moriá. O lugar onde Salomão edificou foi um lugar especial. O lugar onde Jesus edificou foi em Jerusalém. O lugar onde eu tenho edificado. Onde é que eu tenho edificado minha rocha? Cada um de nós aqui estamos. Temos um ministério que Deus colocou. Levanta a mão. Feche seus olhos. Diga, Senhor, eu tenho um ministério. O Senhor colocou minhas mãos. Diga, eu quero edificar uma ilha de Araújo, onde Salomão edificou o templo do Senhor. Diga, eu quero edificar. Diga, em Jerusalém. Diga, Jerusalém é lugar de paz. Diga, o ministério que é edificado pelo Senhor é o ministério que gera paz. Diga, o ministério de paz. Você tem o ministério de louvor. Se você está começando a pregar a palavra, se você tem experiência com jovens, com senhores, com senhoras, esse ministério precisa ser o ministério de Jerusalém. Diga, Jerusalém é lugar de paz. Então eu preciso, ainda que tenha aflição, que tenha vento, eu preciso ter paz. Alguém está ouvindo? O que me gera paz? É a certeza, é a convicção da onde eu estou edificando. E aonde é que eu estou edificando o terreno próprio? O terreno próprio na minha vida. Quando é que eu edifico o terreno próprio? Quando é que eu sei que o meu terreno ele está na rocha? Ele não é um terreno superficial. Quando é? Quando o vento sopra. Quando o vento sopra, é que eu vou saber se eu estou num lugar instável ou num lugar estável. Lugar de risco ou lugar que não vai promover risco. Alguém está ouvindo? Quando o vento sopra, eu quero sair da igreja, eu não quero mais liderança, eu não quero mais pregar, eu não quero mais nada, eu não quero mais fazer obra, turcunha, lavar embaixo de areia. O vento está soprando. Se o vento soprar e você permanece em Jerusalém, Jesus disse: cai em Jerusalém, até que o alto seja revestido de poder. Você sabe por que Jesus mandou ficar em Jerusalém? Porque Jerusalém é um lugar de paz. Jerusalém significa lugar de paz. Deus está dizendo para mim, para você: Shalom,
Ele está dizendo, paz seja convosco. Ele está dizendo, fica na paz. O vento está soprando porque não é o Senhor, pastor. Fica na paz. Fica em Jerusalém. Fica na paz. Ele fique na paz. Tenha paz. Se possível for, tenha paz com todos. Toca na pessoa que está do lado, eu não estou encerrando porque o horário não vai dar tempo de ministrar. Diga para ela, ele fica na cidade de paz. Diga, não mude o lugar. Não mude o lugar. Diga, se aprofunde no relacionamento com Deus. Escolhe em pé. Eu vou fazer diante, porque senão você não vai chegar.